Imagine um objeto tão denso, tão poderoso e tão absoluto que a própria luz, a coisa mais rápida que existe, desiste de escapar de suas garras. No centro de quase todas as grandes metrópoles estelares que chamamos de galáxias, reside um segredo que a física tenta, desesperadamente, decifrar, mas que acaba sendo silenciado pela escuridão. Não estamos falando de simples estrelas que morreram, estamos falando dos governantes supremos da realidade, objetos que não apenas ocupam o espaço, mas que o dobram, o estraçalham e o consomem. Hoje, no além do infinito, vamos mergulhar no coração das trevas para entender os buracos negros supermassivos. Prepare-se para uma jornada onde o tempo para, a matéria se torna plasma incandescente e o nada se torna a força mais poderosa da criação. Estes não são apenas fenômenos astronômicos, eles são os motores invisíveis que mantêm o universo em ordem enquanto ameaçam devorar tudo o que encontram. Neste vídeo de 18 minutos, vamos encarar o abismo de frente. O que acontece no ponto onde as leis da natureza deixam de funcionar? Como algo tão escuro pode ser a coisa mais brilhante do cosmos? O horizonte de eventos está à nossa frente, e não há como voltar atrás. Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que o centro das galáxias era apenas um lugar densamente povoado por estrelas antigas. No entanto, conforme observávamos o movimento frenético e quase impossível de sóis gigantes orbitando o nada absoluto, percebemos que havia um mestre oculto coordenando aquela dança cósmica. No coração da nossa própria Via Láctea, reside um titã silencioso chamado Sagitário A Estrela. Ele possui a massa de aproximadamente 4 milhões de sóis, todos comprimidos em um espaço que, em termos astronômicos, é minúsculo. É uma âncora gravitacional tão massiva que mantém centenas de bilhões de estrelas em seus lugares, girando em um carrossel de proporções galácticas. Mas Sagitário A Estrela é apenas um iniciante perto dos verdadeiros colossos. Se viajarmos para a galáxia elíptica gigante conhecida como Messier 87, encontraremos um monstro de uma escala completamente diferente. Este buraco negro supermassivo, que foi o primeiro a ser fotografado pela humanidade em 2019, possui a massa aterradora de 6 bilhões e 500 milhões de vezes a massa do nosso Sol. O seu horizonte de eventos, a fronteira de onde nada escapa, é maior do que todo o nosso sistema solar. É uma cicatriz no tecido do espaço-tempo tão profunda que a sua influência pode ser sentida a milhares de anos-luz de distância. A existência desses objetos levanta uma questão fundamental: o que eles realmente são? Um buraco negro supermassivo não é uma coisa no sentido tradicional da palavra, ele é uma região do espaço onde a gravidade se tornou infinita. Imagine pegar toda a massa de 1 bilhão de sóis e esmagá-la em um único ponto geométrico sem volume. Esse ponto, chamado de singularidade, é o lugar onde as leis da física que conhecemos simplesmente quebram. O que sobra é o horizonte de eventos, uma casca de escuridão absoluta que separa o universo conhecido de um interior onde o tempo e o espaço trocam de papéis, criando uma prisão eterna para a luz. A escala desses monstros é o que os define. Enquanto os buracos negros estelares comuns surgem da morte de estrelas massivas e possuem cerca de 10 a 20 vezes a massa solar, os supermassivos são anomalias que não podem ser explicadas por uma única morte estelar. Eles são os alicerces das galáxias. Sem eles, as galáxias não teriam a estrutura que vemos hoje, elas poderiam se dissipar ou nunca ter se formado com tal coesão. Eles são os pais sombrios das metrópoles estelares, garantindo que o caos do universo tenha um centro de gravidade fixo, um ponto de referência absoluto em torno do qual toda matéria deve girar. Observar esses titãs é como olhar para as engrenagens de um relógio divino que parou de funcionar. Eles não emitem luz própria, mas a sua presença é denunciada pelo rastro de destruição e brilho que criam ao seu redor. Ao redor de Sagitário A Estrela, vemos estrelas viajando a porcentagens significativas da velocidade da luz, chicoteadas pela gravidade extrema. É um ambiente de violência pura e beleza matemática. Para a ciência moderna, entender quem são esses monstros é o primeiro passo para entender como o próprio universo se organizou desde o Big Bang, passando de uma sopa de partículas a uma tapeçaria de galáxias governadas por corações de trevas. Neste primeiro ato, estabelecemos a escala e a identidade desses deuses gravitacionais. Eles são as peças mais pesadas do tabuleiro de xadrez cósmico, e a sua simples presença distorce a realidade de formas que a nossa mente biológica mal consegue processar. Eles não estão apenas lá fora. Eles são a razão de estarmos aqui, orbitando em segurança um centro que, se chegássemos perto demais, nos apagaria da existência em um piscar de olhos. Mas como esses monstros surgiram?
Como eles cresceram tanto em um universo que ainda era jovem? Isso é o que descobriremos no próximo capítulo desta jornada ao centro do abismo. O maior quebra-cabeça da astrofísica moderna reside no tempo. Quando olhamos para as profundezas do universo, para regiões que vemos como eram há mais de 13 bilhões de anos, já encontramos buracos negros supermassivos totalmente formados. Isso desafia a lógica da evolução estelar comum. Se um buraco negro nasce da morte de uma estrela e cresce devorando matéria lentamente, ele não deveria ter tempo suficiente para atingir 1 bilhão de massas solares em apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. É como encontrar um arranha-céu totalmente construído no meio de um canteiro de obras que acabou de abrir. Existe um elo perdido na história desses titãs que ainda estamos tentando encontrar. Uma das teorias mais aceitas sugere que os primeiros buracos negros não nasceram de estrelas comuns, mas de sementes colossais. No início do universo, as nuvens de gás eram tão vastas e densas que poderiam ter sofrido o que chamamos de colapso direto. Em vez de formarem estrelas que depois morreriam, essas nuvens teriam colapsado sob o seu próprio peso diretamente em buracos negros de 100 mil vezes a massa do Sol. Esse atalho evolutivo daria a esses monstros uma vantagem inicial absurda, permitindo que eles começassem a sua jornada já como gigantes, prontos para dominar os centros das primeiras protogaláxias que estavam se aglutinando no caos primordial. A outra parte da equação do crescimento é o canibalismo puro e simples. No universo jovem, as galáxias estavam muito mais próximas umas das outras e colidiam com frequência. Cada colisão era um banquete. O buraco negro central de uma galáxia não apenas devorava nuvens de gás e milhões de estrelas, mas também se fundia com o buraco negro da galáxia invasora. Esse processo de fusão libera uma quantidade de energia em forma de ondas gravitacionais que faz o próprio tecido do espaço-tempo vibrar como um sino. Através dessa dieta de violência constante, um buraco negro de massa intermediária pode saltar para a escala supermassiva em um intervalo de tempo geologicamente curto. Entretanto, há um limite para o quão rápido um buraco negro pode comer. Se ele devorar matéria rápido demais, a radiação gerada pelo calor do gás em queda cria uma pressão tão forte que empurra o resto da comida para longe. É um equilíbrio delicado entre a fome da gravidade e a fúria da luz. Compreender como esses monstros quebraram ou contornaram esse limite é a chave para entendermos a nossa própria origem. Afinal, a história do crescimento dos buracos negros supermassivos é, na verdade, a história de como as galáxias, e tudo o que há dentro delas, inclusive nós, foram ancoradas e moldadas desde o início dos tempos. Existe uma ironia poética e aterradora no coração de um buraco negro supermassivo. Ele é o objeto mais escuro do universo, mas o seu entorno é o lugar mais brilhante que se possa imaginar. Quando a matéria, estrelas, planetas e nuvens de gás, é atraída pela gravidade do gigante, ela não cai em linha reta. Ela começa a girar, formando um redemoinho plano conhecido como disco de acreção. Devido à gravidade extrema, essa matéria é acelerada a velocidades que se aproximam da velocidade da luz. A fricção e as colisões entre as partículas nesse disco geram temperaturas de milhões de graus, fazendo com que o disco brilhe com uma intensidade que pode ofuscar a luz de todas as estrelas de uma galáxia inteira combinadas. Esse fenômeno é o que chamamos de quasar. Um buraco negro supermassivo alimentando-se ativamente torna-se um farol cósmico visível a bilhões de anos-luz de distância. É o motor mais eficiente do universo, convertendo massa em energia com uma eficácia que faz a fusão nuclear das estrelas parecer primitiva. No entanto, esse banquete tem consequências violentas. Parte da matéria que está prestes a ser devorada é capturada por campos magnéticos intensos e disparada para fora do buraco negro antes de cruzar o horizonte de eventos. Esses são os jatos relativísticos, colunas de plasma que viajam a quase 300 mil quilômetros por segundo, estendendo-se por milhares de anos-luz no espaço profundo. Viver perto de um buraco negro ativo seria impossível. A radiação emitida pelo disco de acreção e pelos jatos é tão letal que poderia esterilizar regiões inteiras de uma galáxia. Esses jatos funcionam como gigantescos sopradores de folhas cósmicos, limpando o gás das galáxias e impedindo que novas estrelas se formem. É aqui que vemos o buraco negro supermassivo em seu papel de regulador. Ele controla a taxa de natalidade das estrelas. Se ele come demais, ele brilha tanto e sopra jatos tão fortes que passa fome ao afastar a sua própria comida, ditando o ritmo de evolução de todo o sistema galáctico ao seu redor. O brilho de um quasar é, portanto, o último grito da matéria antes de ser apagada da realidade. É um espetáculo de luz gerado pela destruição definitiva.
Quando olhamos para essas luzes distantes, estamos vendo o poder bruto da gravidade transformado em radiação pura. O Sagitário A estrela, o nosso buraco negro, está calmo agora, como um vulcão adormecido, mas o seu passado foi certamente marcado por esses episódios de brilho ofuscante. No próximo ato, veremos o que acontece quando dois desses monstros decidem que a galáxia é pequena demais para ambos e iniciam uma dança de morte que abala os fundamentos do universo. O universo é um lugar de encontros violentos, e as galáxias não são exceções. Quando duas dessas imensas metrópoles estelares se aproximam, atraídas por uma gravidade mútua, elas iniciam uma colisão em câmera lenta que dura centenas de milhões de anos. No meio desse caos de estrelas arremessadas e nuvens de gás rasgadas, os dois buracos negros supermassivos centrais começam a sentir a presença um do outro. Eles abandonam os seus tronos e mergulham em direção ao novo centro de massa, iniciando uma coreografia mortal. Este é o nascimento de um buraco negro binário, um par de titãs que orbitam um ao outro em um abraço do qual não há escapatória. Conforme a órbita desses gigantes se fecha, eles começam a agitar o próprio tecido do espaço-tempo. Imagine o universo como um oceano calmo e esses dois monstros como hélices titânicas girando a velocidades furiosas. O resultado são as ondas gravitacionais, ondulações na realidade que viajam à velocidade da luz, esticando e comprimindo o espaço conforme passam. No estágio final desta dança, a energia perdida através dessas ondas é tão vasta que supera o brilho de todas as estrelas do universo observável combinadas, embora seja uma energia invisível aos olhos humanos, sentida apenas pelos nossos sensores mais sensíveis na Terra. No entanto, existe um mistério que assombra a física, conhecido como o problema do parsec final. Conforme os buracos negros se aproximam, eles ficam presos em uma distância de aproximadamente 3 anos-luz um do outro. Nesse ponto, eles já expulsaram todas as estrelas e gás da vizinhança, ficando sem matéria para empurrá-los mais para perto. Pela teoria clássica, eles poderiam orbitar um ao outro para sempre. Mas sabemos que eles se fundem. O universo encontra uma forma de quebrar esse impasse, possivelmente através da interação com discos de gás massivos que ainda restam, forçando o encontro final que resultará em um único e ainda mais colossal monstro. Quando a fusão finalmente acontece, o evento é o clímax da violência cósmica. Em uma fração de segundo, os dois horizontes de eventos tornam-se um só. A massa combinada cria um novo gigante, mas essa união não é pacífica. Se um dos buracos negros originais fosse menor ou girasse de forma diferente, o novo Titã poderia receber um coice gravitacional tão forte que seria arremessado para fora do centro da galáxia a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Um buraco negro supermassivo errante, vagando pelo espaço intergaláctico, é um lembrete de que, no jogo dos titãs, até os vencedores podem ser exilados para o vazio eterno. Esta colisão molda o futuro da nova galáxia que surge das cinzas. A energia liberada pela fusão limpa o centro galáctico de qualquer resistência, criando um novo núcleo estável. No entanto, o preço dessa estabilidade é a transformação total do ambiente estelar. As estrelas que sobreviveram à colisão galáctica agora orbitam um novo mestre, um que possui a memória gravitacional de dois mundos que se tornaram um só. É uma lição de que a ordem no cosmos é frequentemente comprada com o caos absoluto e que a união de dois abismos cria um horizonte ainda mais profundo e faminto. Muitos veem o buraco negro supermassivo apenas como um destruidor, um aspirador de pó cósmico que devora tudo o que encontra. No entanto, a realidade é muito mais complexa e paradoxal. Esses monstros atuam como o termostato galáctico, um sistema de controle de temperatura que decide quantas estrelas uma galáxia pode ter. Através de um processo chamado feedback galáctico, o buraco negro supermassivo impede que a sua galáxia cresça de forma descontrolada. Quando ele se alimenta, a radiação e os jatos que ele dispara aquecem o gás ao redor, impedindo que esse gás esfrie e colapse para formar novas estrelas. Sem esse mecanismo de controle, as galáxias seriam cemitérios de estrelas que queimaram rápido demais, consumindo todo o seu combustível em um frenesi inicial. O buraco negro supermassivo impõe um limite, uma disciplina térmica que mantém a galáxia estável por bilhões de anos. Ele desliga o nascimento de estrelas quando a atividade no centro se torna intensa demais, criando um equilíbrio delicado entre o crescimento da galáxia e a fome do seu coração negro. É uma simbiose estranha. A galáxia alimenta o buraco negro e, em troca, o buraco negro garante que a galáxia não se autodestrua em uma explosão de natalidade estelar. Surpreendentemente, esse mesmo monstro também pode ser um criador.
Observações recentes mostram que os jatos relativísticos, ao colidirem com nuvens de gás densas nas periferias da galáxia, podem comprimir esse gás e desencadear o nascimento de estrelas em regiões onde antes não havia nada. O buraco negro, portanto, atua como um semeador, disparando vida para longe enquanto mantém o centro sob controle. Ele é o senhor do equilíbrio, decidindo onde a vida pode florescer e onde o fogo da criação deve ser apagado. Essa dualidade o torna o objeto mais importante para a habitabilidade de longo prazo de um sistema galáctico. A influência desse termostato é tão vasta que existe uma correlação direta entre a massa do buraco negro central e a massa das estrelas no bojo da galáxia. Eles crescem juntos, em uma dança de causa e efeito que sugere que um não pode existir sem o outro. Se o buraco negro for muito pequeno, a galáxia torna-se caótica. Se for muito grande, ele expulsa todo o gás e condena a galáxia à morte lenta e escura. Nós existimos na Via Láctea porque o nosso Sagitário, a estrela, é um mestre moderado, mantendo a nossa galáxia em um estado de equilíbrio que permitiu que o Sol e a Terra tivessem tempo para evoluir. No fim, o buraco negro supermassivo é o juiz supremo da evolução cósmica. Ele não é apenas um habitante da galáxia, ele é o seu sistema nervoso e o seu coração pulsante. A sua gravidade mantém a estrutura unida, enquanto a sua energia dita o ritmo da vida. Ao olharmos para esses gigantes, não devemos ver apenas destruição, mas sim a regulação necessária para que o universo não seja apenas uma explosão efêmera, mas uma tapeçaria duradoura e complexa. No ato final, encararemos o que significa para nós, seres de carne e osso, vivermos sob a sombra desses deuses de densidade infinita. A jornada para compreender os buracos negros supermassivos atingiu um marco histórico em 2019, quando o Event Horizon Telescope capturou a primeira imagem da sombra de um gigante no centro da galáxia Messier 87. Aquela imagem, um anel de luz alaranjada e difusa emoldurando um vazio circular, foi a confirmação definitiva de que os nossos modelos matemáticos estavam corretos. Não era apenas uma teoria, era um objeto físico, real e aterrorizante. Pela primeira vez, a humanidade olhou diretamente nos olhos de um titã que possui a massa de 6 bilhões e 500 milhões de sóis. Aquela luz que vimos era o brilho de fótons que haviam viajado por 55 milhões de anos para nos contar sobre a existência do abismo. Olhar para um buraco negro supermassivo é encarar o fim do próprio código do universo. No horizonte de eventos, a gravidade é tão extrema que a luz entra em uma órbita circular antes de ser engolida, criando uma esfera de fótons que é o limite da nossa visão. Se você caísse em direção a esse monstro, o universo atrás de você pareceria se comprimir em um único ponto brilhante, enquanto a escuridão à sua frente se expandiria para preencher tudo. Devido à dilatação temporal, para um observador externo, você pareceria congelar para sempre na borda do horizonte, tornando-se uma parte eterna da paisagem de trevas, enquanto, para você, o tempo passaria normalmente até o momento da destruição final. A singularidade, o ponto de densidade infinita no centro, é onde a nossa ciência atual levanta bandeira branca. É o lugar onde a relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica entram em um conflito insolúvel. Para a física, a singularidade é um erro na realidade, um ponto onde as dimensões espaciais deixam de existir e o tempo para de fluir. Alguns teóricos sugerem que os buracos negros supermassivos podem ser portais para outros universos ou que a informação de tudo o que eles devoram fica armazenada na superfície do horizonte como um holograma bidimensional. O que está lá dentro pode ser o segredo para a teoria de tudo, ou pode ser apenas o vazio mais absoluto que se possa conceber. Em 2022, repetimos o feito e fotografamos o Sagitário, a estrela, o nosso próprio vizinho silencioso. Ver o coração da nossa galáxia nos trouxe uma perspectiva de humildade profunda. Somos seres biológicos vivendo em um grão de poeira que orbita uma estrela comum, a qual, por sua vez, está presa na teia gravitacional de um monstro de 4 milhões de massas solares. Essa âncora invisível é o que mantém a Via Láctea coesa, garantindo que o nosso sistema solar não se perca no vazio intergaláctico. Estamos vivos graças à existência de um objeto que, se decidisse se alimentar novamente, poderia destruir a nossa estabilidade galáctica. Essa dualidade entre o Criador e o Destruidor é o que torna o buraco negro supermassivo a entidade mais fascinante do cosmos. Ele desafia a nossa noção de lugar e objeto. Ele é uma cicatriz permanente no espaço, uma lembrança de que o universo não foi feito para ser confortável ou compreensível para mentes humanas. Ao observarmos esses gigantes, não estamos apenas fazendo astronomia, estamos fazendo filosofia experimental. Estamos testando os limites do que significa existir.
Se a luz não pode escapar de um buraco negro, talvez a nossa compreensão da realidade também esteja presa em uma órbita da qual ainda não conseguimos nos libertar. Encarar o abismo nos transforma. Saber que o centro de tudo o que conhecemos é um poço de gravidade infinita nos obriga a valorizar a fragilidade da luz e da vida. Os buracos negros supermassivos são os guardiões dos segredos finais do Big Bang e do destino final do universo. Eles sobreviverão a todas as estrelas, brilhando fracamente através da radiação Hawking por trilhões e trilhões de anos, até que sejam as últimas coisas a apagar as luzes do cosmos. Eles são os primeiros e os últimos, os arquitetos silenciosos de um universo que ainda estamos apenas começando a tatear na escuridão. Nesta jornada de 18 minutos ao centro das galáxias, vimos que os buracos negros supermassivos são muito mais do que simples devoradores de mundos. Eles são os motores que impulsionam a evolução das galáxias, os termostatos que regulam o nascimento das estrelas e as âncoras que mantêm o universo organizado. Das sementes misteriosas no início dos tempos até as colisões titânicas que fazem o espaço-tempo vibrar, esses monstros definem as regras do jogo cósmico. Eles provam que a escuridão não é o oposto da criação, mas muitas vezes a sua ferramenta mais poderosa. Entender esses gigantes é entender a nossa própria história. A Via Láctea e o nosso Sol só existem da forma que conhecemos porque o monstro no centro se comportou de maneira equilibrada. Somos o resultado de um sistema galáctico governado por uma gravidade extrema, mas precisa. O abismo não é algo a ser temido, mas algo a ser respeitado como a força fundamental que moldou o palco onde a vida agora se apresenta. Obrigado por se aventurar conosco nesta descida ao coração das trevas. Se você sentiu a magnitude desses titãs e a beleza oculta na sua escuridão, saiba que essa admiração é o que nos move a continuar explorando o desconhecido. O universo é vasto, misterioso e muitas vezes assustador, mas é também a nossa casa. Continue questionando, continue buscando brilho nas bordas do impossível e nunca pare de olhar para o que está escondido no centro de tudo. Até a próxima fronteira, no além do infinito.